Você não vai sair daqui do mesmo jeito, porque você vai sair daqui com uma palavra no teu coração. Hoje é um dia especial. Hoje o meu primogênito completa 20 anos, né? Completou, né? 20 anos. Cadê o meu primogênito? Lá atrás, Josué completou 20 anos. Glória a Deus. Parece, às vezes a gente não quer acreditar que o tempo passa rápido, né? Mas passa rápido. Aproveita a vida, porque passa rápido. Quando a gente pensa que vai custar, é num piscar de olhos. O tempo passa rápido. E se o tempo passa rápido, aproveita cada momento que Deus te dá. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Eu gostei tanto dessa mensagem que a Poliana deu quarta-feira, que eu decidi repetir a palavra. Uma palavra muito bacana. Eu fui muito ministrado na quarta-feira. E não é a primeira vez que a gente ministra essa palavra. Mas eu queria ler com vocês Josué 1. E nós vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 1 de Josué, e nós vamos ler a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o 9, amém? Então diz assim o texto da palavra de Deus, no capítulo 1 de Josué, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Eu escutei um misericórdia aí. Amém. Eu queria convidar todos a ficar de pé, pode ser? Hoje eu queria que você ficasse de pé, se você pode, por favor, fique-se de pé com referência à palavra de Deus. Glória a Deus. Diz assim então: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Prepara-se agora e passa este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. E todo lugar em que puserem a planta do teu pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, e estendendo-se através de toda a terra dos heteus, e até o mar grande na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei e nem o abandonarei. Ser forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele
está escrito: então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isto que eu ordenei: seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Feche os teus olhos e faça uma oração para que Deus lhe abençoe, para que a palavra ministre ao teu coração, em nome de Jesus. Pai, oramos neste momento e na nossa oração te apresentamos este povo, esse momento, este lugar, este templo, para que o Senhor venha ao nosso encontro, a nos abençoar nessa noite, através da tua amada palavra. Nos ministra, fala conosco, que esta palavra mexa com o nosso coração, para que sejamos, sim, meu Deus, sacudidos hoje com essa palavra, que nós venhamos entender, compreender o propósito do Senhor nas nossas vidas. Pai, toma a direção de tudo que irá acontecer neste lugar, para que seja feita a tua vontade e o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, pois és digno de toda honra e toda glória. Só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Assim, meu Deus, nós declaramos e te pedimos que o Senhor fique conosco e nos abençoe, para o louvor e a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Você pode dar um aplauso a Jesus? Glória a Deus. E aí você pode sentar. Glória a Deus. Quando a Poli estava ministrando essa palavra, e aí eu percebi que aqui tem uma instrução muito poderosa. E nessa instrução a gente vê Deus dizendo não. E eu separei 4 não de Deus, que era o cuidado que Deus estava tendo para que Josué tivesse o sucesso que Deus queria que ele tivesse. Porque Moisés já estava morto. Moisés, aquele que tirou o povo lá da escravidão, né? Que caminhou 40 anos pelo deserto, liderando milhões de pessoas. E aí, quando ele se aproxima da terra prometida, Moisés morre. E aí Deus leva Moisés, e aí Deus chama Josué, o discípulo de Moisés, e não pergunta se ele quer, mas dá um comando para ele, diz: olha, o teu líder morreu, ele não está mais aqui, e é você que vai conduzir esse povo a entrar nessa terra. E aí, quando ele começa a prometer a Josué as coisas, junto com essa promessa, Deus dá alguns cuidados, alguns direcionamentos, diga direcionamentos. Porque se nós não estivermos sendo direcionados pelo Eterno, dificilmente nós vamos alcançar o propósito pelo qual Deus colocou no nosso coração. Então há coisas que Deus nos dá, como era o caso aqui, um território novo, uma terra prometida. E Josué sabia o quanto era difícil penetrar naquela cidade. As muralhas eram muito fortes. Josué tinha ido ali com Caleb, mais 10 príncipes, foram 12 príncipes. E eles foram espiar a terra, ver como era. Moisés mandou eles ir lá, eles foram, eles sabiam como era. Tanto é que o relatório que os 10 colegas, os 10 príncipes, que chegaram dando relatório para Moisés, eles disseram: olha, é impossível nós entrarmos ali. Eles estão muito bem preparados, a muralha é muito grande, eles são gigantes, são guerreiros treinados, e é impossível nós entrarmos ali.
Esse era o relatório. Mas Josué e Caleb tinham um relatório diferente. Ele disse assim: eu sei que tem tudo isso, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará essa terra. Aqui tem um primeiro código. Quando o Senhor se agrada de você, de mim, a bênção será concedida. Se porventura teve alguma coisa que você ainda não conquistou e você sente que tem bloqueios, você sente que tem barreiras, que tem lhe impedido de avançar, faça uma análise ou um autoanálise na sua vida, porque pode ter alguma atitude que pela qual não está agradando o coração de Deus, e por não estar agradando, tem bloqueios. Porque Josué sabia que se ele agradasse, se a nação de Israel agradasse a Deus, Deus ia dar. Podia ser a maior e mais poderosa nação de guerra, e o ser vencido, porque o Senhor que estava na frente, o Senhor da guerra. E aqui está Josué agora na posição de Caleb. Eu queria ler só o versículo 2, o 3 e o 4. Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Percebemos aqui que já era uma promessa que Deus tinha dado a Moisés. E ele disse: eu vou entregar o que eu prometi a Moisés, eu vou entregar a você, Josué. O que eu prometi a ele, eu vou lhe entregar. E por que não dizer hoje aqui o que Deus prometeu a Josué? Ele também nos prometeu e vai nos entregar. Amém? Quem crê nisso? Glória a Deus. Ele diz: o território de vocês irá desde o deserto. Então ele dá extremidade, o tamanho. Ele diz assim: o território que eu já separei para vocês. E aí ele dá a dimensão. Eu não sei qual é a dimensão do território que Deus te prometeu, mas eu quero dizer que não é pequeno. A não ser que você queira coisa pequena, mas o que Deus lhe prometeu não foi pequeno, foi grande. Deus tem um grande território a lhe dar, a começar pela sua casa, a começar pela minha, diga, casa. Quem já conquistou sua casa? Quem está lutando para conquistar sua casa? Amém, glória a Deus. Não pare, por mais que seja assustador. Agora o versículo 5, aqui a gente tem um primeiro não. São 4 nãos. Aqui a gente tem um primeiro não, está aí. 5. Primeiro ele promete: ninguém poderá te resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, já estarei com você. Deus aqui ele está fazendo uma afirmação daquilo que ele já tinha prometido, e ele está reafirmando que ele será com Josué como ele foi com Moisés. Ele diz: aonde você for, eu irei com você, e aonde você colocar a planta do seu pé, eu lhe darei. Você já pisou em algum lugar que você desejou? Você já entrou em algum ambiente que você colocou os pés e olhou e disse assim: eu queria isso aqui para mim? Se você crê, Deus vai lhe dar. Pastor, se você crê, Deus vai lhe dar, porque primeiro tem uma promessa. Aí, ele dá o primeiro não aqui, ele diz assim: não te deixarei e nem o abandonarei. Aqui tem um primeiro não de Deus. Poderia ser um sim, né? Mas ele está dizendo: não, eu não vou abandonar você. Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador,
eu quero lhe dizer que você não está só, porque Ele é com você. Salmo 27:10 diz assim, Salmo 27:10 diz, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor vai me acolher. O salmista já dizia também, se o meu pai e a minha mãe decidir me abandonar, ele está afirmando, Deus não vai me abandonar. Porque Deus está dizendo, eu não vou deixar você. Você não vai para essa peleja só. Você não vai para essa guerra só. Ei, você não está só. Ele não vai deixar você só. Pastor, mas você não está só. Você pode ter até a sensação de que está só, mas não está só. Como o senhor pode provar, pastor? Pela palavra. É a palavra que está afirmando. Não sou eu. Não é o pastor que está aqui dizendo, ele não vai te abandonar. É a palavra. É a palavra que está dizendo que Ele não me deixa só. O salmista, aqui ele está repetindo, ele diz, se o meu pai e a minha mãe me deixar, eu não deixo. Então é para você entender que você não está só. Para você compreender que você não está só. Se você não está só, qual é o resultado disso? Vitória. Sucesso. Porque quem está com você é o Criador, o Senhor. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou os luminares. É Ele que está dizendo, eu não vou lhe deixar só. Ele diz, primeiro ele promete, no versículo 5, ele começa dizendo, ninguém vai te resistir, ninguém vai te vencer. Ei, ninguém vai te vencer. Você não será vencido, você não será derrotado. Ele diz, ninguém poderá resistir a você, todos os dias. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então ele faz primeiro uma afirmação, e aqui ele tem um primeiro não. O primeiro não de Deus na direção de Josué. Ele diz, Josué, ninguém vai te vencer, você vai conquistar o território, eu já lhe entreguei, ninguém vai te resistir, porém, eu quero lhe recomendar algo. Primeiro não de recomendação, a gente vê no versículo 7. Mas até aqui, ele está só dizendo, primeiro ele está dizendo, ninguém vai te resistir, e ele está dizendo, não vou te abandonar. O profeta Isaías, no capítulo 49, 19, diz assim, o Senhor responde, será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda dá de mamar? De maneira que não se compadeça do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, ele está dizendo, eu, porém, não me esquecerei. Eu, porém, não me esquecerei. Você sabe exatamente o que o profeta Isaías está querendo dizer? Você tem ideia do que é? As mulheres sabem. As mulheres que amamentam, que já amamentaram, elas sabem. Que quando você está amamentando, você está criando um vínculo, mas tão forte. É interessante. A criança, quando ela nasce, segundo a psicologia, tem uma psicóloga em casa agora, a gente vai aprendendo, né? A gente vai pegando ali segundo a psicologia,
a criança quando nasce, ela ainda não tem noção de que ela é um ser. Para ela, mesmo fora do ventre, ela é um só com a mãe. Para você ver o nível de afetividade que é criado. Enquanto a criança não tem esse entendimento, a mãe vai se apegando mais ainda, né? Porque ela está amamentando. Então ela está criando um vínculo muito maior. E o profeta está dizendo exatamente, mesmo que uma mãe nessa situação se esqueça, ele está dizendo, isso é impossível. Ele está dizendo, isso é muito difícil, mas ainda que isso venha acontecer, ele está dizendo, eu não vou me esquecer. Isaías 49, dá para colocar, Josué? Isaías 49, 15. Cadê o Josué mesmo, hein? Rapaz, aí atrás não dá certo. Isaías 49, 15. Olha aí, para você ver direitinho. E o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a esquecer-se dele, eu, porém, eu quero lhe dizer que Deus não vai lhe deixar só. Eu quero lhe mostrar através da palavra que você não está só. Que você pode até não perceber pela sua dificuldade espiritual, mas eu quero afirmar, através da palavra, que Deus está contigo. Independente da tua luta, se ela é grande, se ela é pequena, Deus está contigo. Ele não vai te deixar só. Agora existe algum segredo. Vamos pular para o versículo 7. E ele vai dar algumas diretrizes. Aí sim, agora ele começa a dizer um não. Ele diz assim, porém, no versículo 7, na parte B, ele diz assim, vamos ler o 7. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado em fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Aí ele diz, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido. Então o segredo da vitória, 1:7, para que você seja bem sucedido por onde quer que você ande. Tá certo, eu esqueci de ler o restinho, mas está aqui. Então a gente percebe que Deus está dando o quê? Direcionamento. Você quer a vitória, você quer o sucesso, Deus está afirmando que você tem esse direito, que você não está só. Mas aí agora ele começa a dar alguns segredos aqui, ele começa a dizer, olha, não se desvie dessa palavra. Aí ele diz, nem para a esquerda e nem para a direita. Eu sou destro, esquerda, direita. Direita, esquerda. Eu não posso olhar para os lados, porque tanto a direita como a minha esquerda pode me tirar do foco. Se eu vou para a direita, eu vou sair do meu foco. E aí ele recomenda que nós não podemos olhar para os lados, nem para a direita e nem para a esquerda. Por quê? Porque o nosso socorro vem do alto. O salmista Davi, ele diz, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde virá o meu socorro? Do alto, não é dos lados. Talvez este seja um dos motivos pelos quais a promessa não se cumpre.
O território não é conquistado, a bênção não chega, porque nós estamos olhando para o canto errado. Possa ser que nós estejamos olhando para lugares que não está o nosso socorro. O nosso socorro está no alto e não na direita ou na esquerda. O meu foco não pode estar em coisas. As coisas não podem me distrair. Eu não posso perder o alvo. Então eu tenho que entender. Porque Josué tinha uma grande missão. Ele disse: você vai entrar nessa terra, eu vou lhe dar. Porque você já colocou a planta do pé lá, e a promessa é: quem coloca a planta do pé vai tomar posse. Mas deixa eu lhe dizer, Josué, um segredo: não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Não desvia, Josué. No Salmo 121, 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, e não dormitará aquele que guarda você. Deus não dorme. Ele decidiu guardar sua vida nessa jornada. Ele não vai dormir no ponto, a não ser que eu desvie o meu propósito, a não ser que eu busque a minha solução na esquerda ou na direita, ou esquerda e direita, ou vice-versa. Ou seja, não está nos lados, está em cima. Essa palavra, ele diz: olha, não desvia dela. Tem cuidado em fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não desvia dela. Aqui está o segredo. Se nós fizermos de acordo com as orientações de Deus, nós vamos ter sucesso em tudo que nós vamos fazer. Tudo aquilo que a gente se dispor a fazer, nós vamos ter sucesso, se elas forem feitas de acordo com a palavra. Mas se elas forem feitas de qualquer jeito, poderemos tropeçar e não alcançar o propósito. Mas hoje Deus está também nos orientando, nos dando o real direcionamento. Então nós estamos no segundo não. O primeiro não, quem lembra? O primeiro não, ele está dizendo: não te deixarei. É o primeiro não de Deus. O segundo não, ele está dizendo: não se desvie da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Não desvie dela, continue nela. A palavra do Senhor diz assim: luz, lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Quem nos guia é a palavra. O nosso guia é a palavra. Tenha cuidado com que as pessoas cheguem nos seus ouvidos dizendo: passe pela peneira da palavra. Se a palavra não estiver de acordo, chuta que é laço. Tenha cuidado de estar atrás de profecia, porque se o que estão lhe dizendo não está aqui, não porque eu senti de lhe dizer. Onde é que está escrito, irmã, isso? Irmão, onde é que está escrito para me ler? Está aqui, está. Glória a Deus. Amém. Vou esperar a confirmação. Se acontecer, eu sei que você é um profeta, um homem de Deus, ou uma mulher de Deus. Mas a gente tem que provar. Diz a palavra que nós temos que provar os espíritos. O terceiro não. Terceiro não. O terceiro não está no versículo 8, Josué. Cadê o Josué? No versículo 8, tem um não aqui. Diz assim: não cesse de falar deste livro, da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite.
É a palavra, irmão. Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu guardei a palavra. O que eu quero fazer? A palavra me apoia? Então faça. Se não, cuidado. Deus está recomendando a Josué. Deus está dizendo: Josué, eu vou lhe dar uma terra. Eu vou conquistar. Aonde você for, eu irei com você. Ninguém vai te resistir. Porém, eu quero lhe dizer que você tem que aprender os não dele. E aqui ele está dizendo: não cesse de falar desta lei. Pelo contrário, medita nela dia e noite. Quem gosta de ler a Bíblia? Gosta? Eu quero lhe dizer que a palavra de Deus, ela tem resposta. Não deixe de ler. São recomendações para Josué conquistar um território. Deus disse: eu sou contigo. Aonde tu for, eu irei. Mas você precisa estar nesse nível. Ele está dizendo: você precisa andar nesse nível. É isso que às vezes a gente não quer fazer. A gente quer a bênção. A gente quer que Deus nos abençoe. A gente quer que Deus nos contemple. Que Deus nos alcance. Mas a gente não quer pagar o preço. A gente quer que Deus faça. Está ali, faça. Mas Ele está aqui, eu estou falando que Deus lhe fez uma promessa a Josué, mas também lhe fez recomendações, lhe deu orientações para que ele pudesse ter todo sucesso. Salmo 105, ou Salmo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, porque é a palavra que vai nos guiar. Significa dizer que a luz que vem para os meus pés é a palavra que me guia, que conduz os meus passos. Eu me movo na palavra. Eu ando segundo a palavra. Na palavra. E o quarto não, para a gente finalizar, diz assim, aqui tem 2 não nesse versículo, no 9, Josué, por favor. Cadê o Josué? Assume. Está aqui, rapaz. 20 anos hoje, né? O tempo passa ligeiro. Eu não vou comentar do primeiro, mas eu vou comentar do segundo. Diz assim: não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Aí, esse é o não que é recomendado. Não tenha medo. Não tenha medo e nem fique assustado. Por que Deus disse isso para Josué? Porque Josué já sabia o nível de batalha que ele ia ter. Josué sabia, e Deus precisava o animá-lo, trazer a animação para Josué. E aí, ele diz: Josué, se você ficar com medo, você não vai conquistar. Porque o medo paralisa. O medo bloqueia. Quando a gente está com medo, a gente não consegue. Porque o medo de não dar certo, o medo de dar tudo errado, bloqueia. Mas Deus estava dizendo para Josué: Josué, não tenha medo. Não tenha medo. Eu não sei por que você está com medo. Porque ele finaliza recomendando a Josué: não tenha medo, não se assuste. Porque às vezes a gente pensa em coisas grandes, quando a gente vai para a execução das coisas, quando a gente vai fazer as coisas funcionarem, vem logo medo. E a gente pensa: e se não der certo? Aí começa a pensar nas consequências. Mas quando a gente está
munido de coragem, e que o medo não impera sobre nós, a gente não tem medo de enfrentar. Eu sei que tem gente aqui que já ficou com medo, ainda não conquistou sua bênção, porque está com medo. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha a recomendação para Josué: porque o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Ele está afirmando, não precisa ter medo. Ei, Deus vai contigo, Deus já confirmou que vai te dar. Ele está dizendo que por onde você for, Ele será com você, porque está com medo. Não tenha medo, por mais que seja assustador, mas não tenha medo, porque tem alguém especial com você. Quem está com você? Quem? Quem está com você nessa luta? Agora melhorou. Deu uma melhorada, né? Porque, irmão, Ele está prometendo, Ele está dizendo: não vou te deixar. Eu não vou deixar você só nessa luta. Eu vou aonde você for. Eu vou lhe entregar. É seu. Por que o medo? Por que você está com medo? Não tenha medo, porque Ele está dizendo: aonde você for, eu vou. Quem é que está dizendo que vai conosco? O Senhor. O Senhor de quê? De toda a terra. É aquele que quando dá uma ordem todos obedecem, até o inferno. Quando Ele dá uma ordem, até o inferno obedece. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Não há ninguém maior que Ele. Ele é e sempre será. Ele foi, Ele é e será eternamente. Ninguém é maior do que o Deus que você serve. Não existe outro Deus maior que o seu. Ele é. Então por que está com medo? Porque você está triste? Porque você está com medo? Não tenha medo, porque Deus já lhe entregou esse território. Deus chama Josué e diz: eu vou lhe entregar. O que Moisés não conseguiu tomar posse, eu vou fazer você, porque eu prometi para ele, e agora transfiro para você. E o que foi transferido para Josué, agora é transferido para nós. A terra que ele te prometeu. Que terra é essa? Qual foi a terra? Qual foi a bênção? Dê um nome a esta terra. É o território da tua casa? É a tua família? É o teu trabalho? É a tua casa? É o teu carro? O que Deus prometeu para você? Não tenha medo. Creia, porque Ele será contigo. Aonde você for, Ele vai. Não tem por que ficar com medo. Não tem por que você recuar. Não tenha medo. São diretrizes que foi dada a Josué. Ele disse: Josué, eu vou lhe entregar. Mas para você não se decepcionar, eu vou lhe recomendar: não faça isso, não faça isso e não faça isso. Qual foi o primeiro? Quem lembra? Não te deixarei. Aí ele vai começar dizendo no versículo 7: não desvia, nem para a direita e nem para a esquerda. Vamos olhar para cima, porque o nosso socorro vem do alto. É de lá que vem o nosso socorro. Porque às vezes a gente acha que está nos lados, em pessoas, em negócios, mas não é. Está no alto. Nosso socorro vem de lá. E aí ele diz: não se aparte disso aqui. Código.
É os códigos. Já aprendeu ele. É os códigos. E o último, ele pede para a gente não ter medo e nem ficar assustado. Porque às vezes o diabo quer assustar a gente. Às vezes o diabo pega uma coisa pequena e o fato de estarmos com medo, ele transforma aquilo que é pequeno em algo gigante. E aí a gente fica assustado, não só com medo, mas assustado. E aí a gente fica bloqueado. Se você quer conquistar, tem que lançar fora o medo. Amém? Eu, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aonde você for, Deus é contigo. Seja qual for a guerra, você não vai estar só. Tem uma promessa. Essa promessa não se aplica só a Josué. Eu tenho que crer que essa promessa é para a minha vida também. Eu tenho que crer que Deus é comigo. Seja qual for a situação, Deus será sempre comigo. Deus será sempre com você. Saia daqui corajoso. Botando Deus no nariz do cão e dizendo: você não vai mais me bloquear. Eu não tenho mais medo. E eu vou conquistar. Eu vou vencer. O que Deus falou comigo vai acontecer. Mas o medroso fica: não sei, talvez, se der certo. Pois é, vamos ver, né? Vamos orar. Mas o que acredita, irmão, está dizendo: eu creio. Vamos lá, vai dar certo, porque tem uma promessa na minha direção. Eu vou vencer. Deus está dizendo que Ele é comigo, então eu vou vencer. Eu não vou vencer, mas se Deus for comigo, eu vou vencer. Amém? Se Deus for contigo, Ele vai vencer. Então, se você quer ampliar a tua conquista, talvez você já tenha conquistado muita coisa, mas se você quer ampliar o teu território, a tua conquista, coloque em prática e obedece esses não, porque Ele está dizendo não. Aqui na verdade são 4 nãos. O primeiro não, ele está afirmando a bênção. E os outros 3 ele está dando direcionamento. Ele está dizendo: se você não fizer o que eu estou pedindo, tua bênção vai ser comprometida. Mas se você fizer do jeito que eu estou lhe dizendo, Josué, você vai vencer. Amém? Quem vai vencer aqui? Amém. Glória a Deus. Eu sei que você é um vencedor. Dê um aplauso a Jesus. Glória a Deus. Fica de pé. Fica de pé, vamos adorar a Deus. Eu lembro que o meu maior medo antes de me converter era de me casar. Eu tinha pavor a casamento. Tudo eu queria, menos me casar, porque eu vinha de um casamento falido. E quando eu lembrava das brigas, das discussões, das tentativas de meu pai, eu me frustrava, eu olhava para aquilo e digo: não, eu não quero me casar. Mas foi a primeira cura que Deus fez na minha vida, porque eu cheguei na igreja, já foi se apaixonando por essa negona aí. Me apaixonei. Hoje é grandona, mas era bem maguinha, palitinho. E eu me apaixonei por ela. Então foi uma cura, porque eu não queria me casar. Eu não tinha nem recurso para me casar. Mas mesmo assim eu casei. E Deus nos abençoou. Amém? Eu não sei qual é o teu trauma. Talvez tenha alguma coisa que você tenha medo. Eu não sei. Mas eu quero lhe dizer que Deus vai remover esse medo. E você vai criar coragem e vai fazer. Viu, Titonho?